Segundo este rabino, Jesus revelou que em breve existirão 5 regiões na terra onde estar presente significará quase com certeza enfrentar a morte durante a tribulação. O mais surpreendente é que a maioria dos crentes atualmente reside em uma dessas áreas. É crucial prestar atenção a este aviso. Meu nome é Rabino Ezequiel Goldstein, e ao longo de 4 décadas, entreguei minha vida ao profundo estudo da Torá e do Talmud em uma pequena mas venerada sinagoga em Tel Aviv, Israel. Nasci em uma família judia ortodoxa, proveniente de uma ilustre linha de eruditos rabínicos que remonta a várias gerações. Desde muito jovem fui educado nos ensinamentos da lei e nas tradições do meu povo, com um profundo compromisso em preservar nossa fé e nossa identidade. Meus estudos na Yetibá de Jerusalém foram uma etapa crucial na minha vida, onde me destaquei pela minha dedicação às Escrituras e meu rigor na interpretação da lei mosaica. Ao longo da minha vida, tive uma relação distante e até mesmo conflituosa com o cristianismo. Para mim, Jesus de Nazaré não é mais do que um judeu do século I, cujas ensinanças foram mal interpretadas e transformadas em uma religião que, ao longo da história, frequentemente perseguiu meu povo. Em meus sermões na sinagoga, costumava advertir meus fiéis sobre os perigos do sincretismo religioso e a crescente influência do cristianismo em nossa cultura contemporânea. Minha compreensão da fé estava profundamente enraizada na tradição judaica e não via a necessidade de explorar além dos ensinamentos que nossos antepassados nos legaram. No entanto, no dia 5 de novembro de 2025, tudo o que eu considerava certo seria profundamente questionado. Aquela manhã, acordei mais cedo do que o habitual, decidido a terminar meu sermão semanal. Ainda não havia amanhecido quando saí de casa, caminhando em direção à sinagoga, como fazia todos os dias. Levava comigo meus textos sagrados e meus escritos, completamente absorto nas interpretações que compartilharia com meus fiéis durante o Shabat. Cruzai a rua sem perceber que o semáforo para pedestres estava vermelho. Hoje, o som agudo dos pneus freando de repente ressoou em meus ouvidos, e em um piscar de olhos, senti o devastador impacto de um ônibus urbano contra meu corpo. Não houve tempo para o medo nem para rezar. Apenas senti uma dor aguda e intensa que quase de imediato se transformou em uma sensação de flutuar e paz. Em um instante estava na rua, e no seguinte me encontrava acima do meu próprio corpo, observando a cena com uma clareza e serenidade que jamais havia experimentado. Meu corpo jazia imóvel, preso em minhas próprias faltas. O sangue escorria da minha cabeça, enquanto os transeuntes se aglomeravam ao meu redor. Eu podia ouvir alguém chamando uma ambulância, e o motorista do ônibus, imerso em um estado de Shabat, observava a cena com uma expressão distante. No entanto, de maneira estranha, nada disso me afetou. Era como se eu estivesse observando um filme sobre outra pessoa. Naquele momento, eu me sentia mais vivo, mais consciente e mais presente do que nunca dentro do meu próprio corpo. Compreendi que minha consciência não estava sujeita às limitações físicas, nem à percepção sensorial habitual. Enquanto meditava sobre essa nova realidade, notei uma luz que começava a brilhar à minha direita. Não era uma luz comum e corrente, era pura, vibrante e radiante. Não só iluminava o entorno, mas também desprendia um amor tão profundo e incondicional que me envolveu por completo. Como estudante das Escrituras, minha mente se dirigiu imediatamente à Shejina, essa poderosa manifestação da presença divina que nossos ancestrais viveram. No entanto, o que ocorreu a seguir desafiou completamente tudo o que eu acreditava saber sobre Deus e a realidade espiritual. A luz começou a adquirir forma, e de seu núcleo surgiu a figura de um homem. Seus olhos brilhavam como chamas ardentes, mas em vez de infundir medo, transmitiam uma profunda sensação de ser completamente compreendido e amado, apesar de todos os meus defeitos. Seu rosto emanava uma autoridade que ia além de qualquer poder terrenal, mas ao mesmo tempo refletia uma compaixão que me desarmou por completo. Suas mãos, estendidas e marcadas pelo trabalho, me revelaram que eu estava diante da presença de Jesus de Nazaré.
aquela a quem meu povo havia rejeitado, aquela a quem eu mesmo havia desprezado ao longo da minha vida, se apresentou diante de mim. Sua pele resplandecia, e sua voz ressoava como o murmúrio de muitas águas, majestosa e serena ao mesmo tempo. Vocês me buscaram nos textos, disse, mas não me encontraram, porque só buscaram com a mente e não com o coração. Vocês estudaram as profecias que falam de mim, mas não conseguiram reconhecer seu cumprimento. Agora estou aqui, não para condenar, mas para revelar a verdade. O tempo é um recurso valioso que se esgota, e meu povo deve estar preparado para o que está por vir. Fiquei sem fôlego. Como poderia ser possível que eu estivesse diante de Jesus? Como eu, um rabino ortodoxo, poderia enfrentar aquele que sempre considerei um impostor? Em vez de sentir indignação ou ceticismo, fui invadido por um amor e uma verdade que penetravam fundo no mais íntimo do meu ser. Minha mente acadêmica lutava para entender a experiência de maneira lógica, mas minha alma percebia uma verdade que ia além de qualquer raciocínio. Nossos olhares se encontraram e, naquele instante, senti que toda a minha vida se despia diante de nós, não para ser julgada, mas para ser liberada. Cada crença, cada ensinamento que havia compartilhado e cada interpretação que havia defendido estavam sendo examinados, não através da lente da tradição humana, mas à luz da verdade divina. Nesse momento, compreendi quão grande parte da minha fé se sustentava no orgulho intelectual e na tradição, em vez de em um relacionamento autêntico e vibrante com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem é esse? Continuou Jesus. Eu te convidei para que olhes além do belo e compartilhes o que estou prestes a revelar. Meu retorno está próximo, mais perto do que muitos imaginam, e há lugares perigosos onde meu povo não deve estar quando a tribulação começar. O que estou prestes a revelar não são meras metáforas nem parábolas. São instruções concretas que podem significar a diferença entre a vida e a morte para inúmeras almas. À medida que falava, o ambiente ao nosso redor começou a se transformar. Já não estávamos suspensos sobre as ruas de Tel Aviv. Em seu lugar, estávamos em um lugar que se assemelhava a uma imponente montanha, de onde podíamos contemplar toda a terra. Continentes e nações se desdobravam diante de nós como um mapa vivo, vibrante e cheio de vida. E Jesus começou a me revelar visões sobre o que aconteceria em um futuro próximo. A primeira visão me atingiu com a força de um raio. Observei exércitos se agrupando em uma região que reconheci imediatamente como o Oriente Médio, cercando a cidade de Jerusalém como abutres à espreita de sua presa. A visão me envolveu em um profundo favor, pois eu podia perceber a escuridão espiritual que emanava dessas forças. Era uma escuridão tão densa que parecia devorar a própria luz. Preste muita atenção a Ezequiel, disse Jesus, com uma voz impregnada de tristeza. Observa com atenção onde não deve estar meu povo quando chegar a hora final. O primeiro lugar de morte será a Judeia, e toda a região que rodeia Jerusalém. Quando presenciar a abominação desoladora no lugar santo, aqueles que estiverem na Judeia deverão fugir imediatamente para as montanhas. Não tentem recuperar suas pertenças. Não duvidem nem por um instante, porque a destruição que se aproxima será rápida e impiedosa. Observei horrorizado como a cena se desenrolava diante dos meus olhos. Vi uma figura de imensa maldade entrar no templo reconstruído de Jerusalém e se proclamar Deus, exigindo adoração de todos aqueles que eram testemunhas de seu ato blasfemo. No momento em que essa abominação se manifestou, a terra tremeu com uma fúria desatada, e terremotos começaram a sacudir toda a região com uma intensidade jamais vista. Edifícios que haviam resistido ao passar dos séculos desmoronaram como se fossem simples castelos de areia, e o solo se abriu em fissuras profundas, tragando bairros inteiros. Mas o mais aterrador é que os terremotos eram apenas o começo de uma série de calamidades que estavam por vir. O fogo começou a descer do céu como uma chuva de granizo incandescente, devorando tudo o que encontrava pelo caminho. Os exércitos que cercavam Jerusalém não apenas direcionaram suas armas para a cidade,
mas também desataram sua fúria contra todas as aldeias e povoados da Judéia. Vi os crentes que haviam esperado demais para escapar, que haviam hesitado em deixar para trás seus lares e pertences, presos em um caos do qual não podiam escapar. No entanto, mesmo nesta visão do juízo, fui testemunha da infinita misericórdia de Deus. Grupos de fiéis que ouviram o aviso se refugiaram em cavernas isoladas nas montanhas, justo quando se revelou a abominação. Nesses esconderijos, pude observar anjos que ofereciam proteção e sustento sobrenatural, assim como Deus havia alimentado os israelitas com maná no deserto séculos atrás. Por isso, a advertência é tão precisa, explicou Jesus enquanto a visão se desenrolava diante de seus olhos. Judeia se transformará no epicentro do meu juízo final sobre a terra. As forças espirituais da escuridão concentrarão ali todo o seu poder. E nenhuma força humana será capaz de resistir ao que está por vir. Somente aqueles que confiarem plenamente na minha provisão e seguirem minhas ordens de fugir quando eu indicar, conseguirão sobreviver ao que está por vir. A segunda visão foi ainda mais impactante que a primeira. A cena se transformou, revelando as principais cidades do mundo. Vastos centros urbanos cheios de milhões de pessoas que, em sua rotina diária, permaneciam completamente alheias ao que se aproximava. Reconheci Nova York, Londres, Tóquio, Dubai e um sem fim de outras metrópoles que simbolizavam o auge da conquista e da riqueza humana. Observe como confiam em seus sistemas, disse Jesus, enquanto apontava para a frenética atividade que se desenrolava diante de nós. Eles ergueram torres que tocam o céu e teceram redes que abrangem todo o globo, mas esqueceram que seu poder é tão efêmero quanto a grama que murcha em um único dia. O segundo lugar de morte encontra-se em qualquer grande cidade que adotou a aparência da Babilônia, confiando na riqueza e na sabedoria humanas em vez de em Deus. Enquanto pronunciava essas palavras, fui testemunha de um acontecimento que desafiava completamente tudo o que acreditava saber sobre a estabilidade da civilização moderna. Em questão de segundos, Vic, assim como os cyberataques, conseguiu paralisar os sistemas eletrônicos dos quais essas cidades dependiam para sua própria sobrevivência. As redes elétricas se apagaram de maneira simultânea em vários continentes, deixando bilhões de pessoas mergulhadas na escuridão. No entanto, esse colapso tecnológico foi apenas o início de uma devastadora cadeia de eventos. Em questão de minutos, os mercados financeiros que haviam sido construídos ao longo de décadas se desvaneceram completamente. As moedas digitais que prometiam um futuro brilhante perderam todo o seu valor, e os sistemas bancários desmoronaram de forma irreversível. As cadeias de suprimento que forneciam alimentos, medicamentos e combustível para as cidades foram completamente interrompidas. Essa situação deixou milhões de pessoas presas em selvas de concreto, sem nenhum meio de subsistência. As cidades que um dia se erguiam com força e resistência se transformaram em armadilhas mortais em questão de horas. Sem eletricidade, sem acesso à água potável, sem distribuição de alimentos e sem redes de comunicação, o pânico se espalhou entre a população urbana como um fogo incontrolável. A viajante, desesperada, se encontrava em uma luta constante pelos escassos suprimentos que ainda restavam. Os serviços de emergência estavam sobrecarregados e a autoridade governamental havia desmoronado completamente. Em uma hora, declarou Jesus com solenidade: a riqueza destas grandes cidades ficará reduzida a pedaços. Aqueles que depositaram sua confiança nos sistemas humanos, em vez de na provisão divina, se encontrarão presos em monumentos ao orgulho humano, que se transformaram em tumbas para os desprevenidos. No entanto, mais uma vez, podemos vislumbrar a misericórdia divina, mesmo em meio ao juízo. Fui testemunha de como os crentes nessas cidades receberam advertências sobrenaturais que os instavam a partir antes do colapso iminente. Famílias inteiras venderam seus pertences e se mudaram para áreas rurais, enquanto outros ouviram a voz do Espírito Santo que os guiava a se reubicarem,
Apesar da aparente segurança que a vida urbana oferecia, esses devotos ouviram a suave voz de Deus e conseguiram escapar da armadilha justo antes que ela se fechasse. A terceira visão que Jesus me revelou foi, sem dúvida, a mais enganosa de todas, pois se tratava de um lugar onde muitos crentes poderiam pensar de maneira natural que estariam a salvo. A cena que se desenrolou diante de mim revelou vastos bunkers subterrâneos e refúgios fortificados, espalhados por todo o território. Eram lugares onde os ricos e poderosos haviam investido bilhões de dólares, convencidos de que haviam criado refúgios impenetráveis frente ao caos que reinava na superfície. "Contemplai o orgulho do homem", exclamou Jesus, sua voz impregnada de uma profunda tristeza. "Observem como depositam sua confiança em sua própria força e sabedoria, em vez de em minha provisão. Essas fortalezas subterrâneas se transformarão no terceiro lugar da morte, não pelo que ocorre na superfície, mas pelo que simbolizam no coração humano." Observei com espanto como se desdobrava a visão, revelando luxuosos bunkers repletos de provisões que durariam anos, sistemas de filtragem de ar de última geração e todas as comodidades que alguém poderia imaginar. As pessoas que habitavam esses refúgios se congratulavam por sua previsão e meticulosa preparação, convencidas de que haviam conseguido eludir o julgamento iminente graças à sua riqueza e cuidadoso planejamento. No entanto, o que presenciei a seguir me invadiu com uma profunda tristeza. Esses refúgios, meticulosamente elaborados por mãos humanas e sustentados com dedicação e recursos, começaram a desmoronar de maneiras que seus criadores nunca haviam imaginado. Os complexos sistemas que sustentavam a vida nas profundezas da Terra começaram a falhar quando os pulsos eletromagnéticos provocados por perturbações cósmicas danificaram seus componentes eletrônicos. O ar se contaminou, as reservas de alimentos se deterioraram, e os mesmos muros que um dia prometeram proteção se transformaram em tumbas. No entanto, os problemas físicos empalideciam em comparação com a profunda escuridão espiritual que se apoderou desses espaços. Observei como o isolamento e o medo começavam a devorar as almas daqueles que se encontravam prisioneiros naquele lugar. Sem a presença de Deus, sem a fé que os sustentasse e sem a capacidade de confiar na provisão divina, as pessoas nesses búnkeres se voltavam umas contra as outras com uma ferocidade que me estremecia no mais profundo. Eles acreditavam que podiam se salvar por seus próprios esforços, explicou Jesus, enquanto eu contemplava as horríveis cenas que se desenrolavam diante dos meus olhos. No entanto, a verdadeira salvação nunca é alcançada através da força ou da sabedoria humanas. Sempre se alcança mediante a fé e a dependência em mim. Essas pessoas se dedicaram a preparar seus corpos, mas negligenciaram o que é mais essencial: suas almas. No final, o único que realmente importa são essas almas. Fui testemunha de como algumas das pessoas mais ricas e influentes do mundo, aquelas que pareciam tão poderosas e seguras em suas vidas terrenas, foram consumidas pela desesperação e pela loucura em suas prisões subterrâneas. Eles tinham tudo o que acreditavam precisar para sobreviver, exceto o único que realmente importa: uma conexão com seu Criador. A quarta visão me transportou a um lugar que me encheu de horror. Jesus me revelou enormes centros de distribuição que estavam sendo estabelecidos em cidades ao redor do mundo. Lá, milhares de pessoas formavam longas filas, ansiosas por receber o que era promovido como um revolucionário sistema de identificação. A tecnologia se erguia como a resposta a todos os desafios da humanidade. Prometia um acesso imediato à atenção médica, facilitava transações financeiras sem complicações e oferecia uma segurança total contra o crime e o terrorismo. Este é o quarto lugar da morte, a que se refere. Jesus pronunciou estas palavras com uma voz tão profunda que estremeceu minha alma. Nestes lugares se imporá a marca da besta. Aqueles que cruzarem suas portas e aceitarem o que ali lhes for oferecido, renunciarão à sua alma eterna, e não haverá possibilidade de redenção. A visão me revelou o processo gradual de implementação do sistema. No início, apresentava-se como uma simples comodidade.
Depois, transformava-se em uma necessidade imperiosa e, finalmente, tornava-se um requisito essencial para a sobrevivência. Observei com tristeza como famílias inteiras se desmoronavam, já que alguns de seus membros decidiram aceitar a marca, enquanto outros se resistiram a ela. Fui testemunha de como crentes que haviam dedicado décadas de sua vida ao serviço fiel de Deus, de repente, se viam obrigados a comprometer sua fé. Tudo isso acontecia em meio à angústia de não poder comprar alimentos para seus filhos, ou de não ter acesso à atenção médica que seus entes queridos precisavam. A pressão para se ajustar às normas era mais intensa do que nunca. Aqueles que se negavam a seguir as regras eram marginalizados de toda a atividade comercial, ficando impossibilitados de trabalhar, comprar e até mesmo de acessar serviços básicos. Transformavam-se em múltiplas versões de si mesmos dentro de suas próprias sociedades, perseguidos e assediados por se recusarem a se submeter ao sistema autoritário que havia tomado o controle da civilização humana. No entanto, o que mais me comoveu foi observar como a marca em si mesma transformava as pessoas de maneira radical. No instante em que alguém a recebia, algo profundo morria em seu interior. A conexão entre sua alma e Deus se rompia de maneira irreversível, deixando-os fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Embora pudessem continuar praticando a religião, a luz da vida divina havia se apagado neles para sempre. No entanto, mesmo em meio àquela visão tão sombria, pude perceber a luz da misericórdia de Deus brilhando com força. Pequenos grupos de crentes que haviam rejeitado a marca se mantinham firmes, sustentados de maneira sobrenatural em desertos inóspitos e lugares remotos. Antes de seguir, só um pedido. Inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Os anjos ofereceram alimento e proteção, assim como haviam feito anteriormente com Elias junto ao ribeiro Querit. Esses fiéis remanescentes brilhavam com uma luz espiritual que os fazia parecer estrelas na densa escuridão que havia caído sobre a terra. A quinta e última visão que Jesus me revelou foi, sem dúvida, a mais completa e aterradora de todas. Diante dos meus olhos, a cena se ampliou, revelando vastas regiões da terra que haviam caído em um estado de caos inevitável, resultado da convergência de desastres naturais, guerras e julgamentos sobrenaturais. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Amplos territórios que em outro tempo foram terras férteis se transformaram em páramos desolados, onde nenhuma forma de vida pode prosperar. Observemos as regiões costeiras, onde milhões decidiram se estabelecer. Jesus o apontou, indicando áreas de cada continente. Quando chegar o grande terremoto e as ilhas forem obrigadas a fugir, quando as montanhas se deslocarem de sua posição e os mares rugirem transbordando seus limites, abrir-se-á diante de nós um cenário aterrador. Este será o quinto lugar da morte. Aqueles que permanecerem perto das costas, quando começarem os últimos tremores, serão arrastados por águas que se elevarão além dos edifícios mais altos. Observei com espanto e terror como enormes tsunamis, gerados por terremotos de magnitude sem precedentes, devastavam cidades costeiras ao redor do mundo. Ondas que alcançavam centenas de metros de altura se adentravam na terra, arrasando tudo a seu passo, em um avanço implacável que se estendia por quilômetros. A devastação foi tão absoluta que vastas áreas metropolitanas se submergiram por completo nas águas furiosas, apagando qualquer vestígio de que milhões de pessoas alguma vez habitaram e trabalharam nesses lugares. A visão me revelou como esses desastres costeiros estavam entrelaçados com realidades espirituais mais profundas. As áreas mais devastadas foram precisamente aquelas onde a rebelião da humanidade contra Deus havia chegado ao seu ponto culminante. Cidades que haviam celebrado o pecado, que haviam perseguido os crentes e que se haviam proclamado independentes da autoridade divina, foram purificadas pelos mesmos elementos que Deus havia criado. Mais uma vez, a misericórdia divina se fez presente, mesmo em meio ao julgamento. Nas zonas costeiras, os vicrelentes haviam recebido advertências sobrenaturais que os instavam a se trasladar para o interior.
Apesar de suas profundas raízes nessas comunidades costeiras, muitas famílias sentiram um impulso inexplicável que as levou a se reubicar. Essas almas obedientes haviam prestado atenção à suave voz do Espírito Santo, conseguindo assim escapar da destruição ao seguir a orientação de Deus, em vez de confiar em seu próprio entendimento. Ao concluir essas 5 visões, Jesus se voltou para mim, e em seus olhos brilhavam um amor infinito e uma profunda preocupação. Ezequiel me olhou com seriedade e me disse: "Você deve retornar imediatamente e advertir meu povo. O tempo é crucial, e os eventos que você presenciou começarão a se desenvolver em questão de meses, não de anos. Aqueles que ouvirem essas advertências e confiarem na minha provisão, em vez de se apoiarem em suas próprias forças, encontrarão a salvação. No entanto, aqueles que ignorarem esta mensagem ou demorarem a responder se verão presos em lugares de morte quando chegar a hora final." O amor que ressoava em sua voz era avassalador, mas também havia uma urgência palpável. Compreendi que esta mensagem não pretendia infundir medo, mas oferecer esperança e uma saída para aqueles que estivessem dispostos a ouvir e agir. Os juízos de Deus sempre vêm acompanhados de misericórdia para aqueles que o buscam com corações sinceros. Nesse momento, senti que meu corpo terrenal começava a me arrastar de volta, mas Jesus tinha uma última mensagem que desejava compartilhar comigo. "Fale-lhes que eu sou seu único refúgio", disse-me. "Diga-lhes que nenhum refúgio terrenal, nenhum sistema humano nem nenhuma preparação poderá salvá-los, a menos que eu seja seu fundamento. Convide-os a se aproximarem de mim enquanto ainda há tempo, porque em breve retornarei. E quando eu voltar, será tarde demais para aqueles que não se reconciliaram comigo." Antes de voltar ao meu corpo desgastado naquela rua de Tel Aviv, Jesus me revelou uma última visão que transformaria para sempre meu entendimento sobre a urgência dessas advertências. Eu me encontrei de pé em o que parecia um vasto salão de assembleias, repleto de milhões de almas. Naquele instante, compreendi que estava sendo testemunha do tribunal de Cristo, um lugar onde cada crente prestaria contas de sua vida. O que presenciei ali quebrou meu coração. Vi inúmeros judeus e cristãos que haviam levado uma vida confortável, que frequentavam regularmente sinagogas e igrejas e se consideravam fiéis. No entanto, naquele momento, estavam de pé diante de Jesus, com as mãos vazias. Haviam dedicado seus anos na terra a edificar reinos efêmeros, perseguindo sonhos que, como fumaça, se desvaneceriam no ar. Ignoravam os sinais dos tempos que os rodeavam. Eu, um rabino, observava com tristeza como muitos de meus colegas que haviam pregado a tradição em vez da preparação, ficavam sem palavras ao perceber quantas almas haviam se perdido por seu engano. Haviam insistido que o Messias ainda não havia chegado, e em sua cegueira, haviam contribuído para a perda da esperança em suas congregações. Fui testemunha de famílias que, em seu momento, haviam zombado daqueles que advertiam sobre a tribulação, haviam qualificado de extremistas e fanáticos os crentes que se preparavam. No entanto, em uma reviravolta desgarradora, os vi chorar ao perceber que seu orgulho os havia levado à destruição. O mais comovente foi observar os pais, de pé diante do trono segurando as mãos de seus filhos com lágrimas nos olhos. Compreendiam naquele instante como sua desobediência às advertências de Deus havia custado tudo a seus pequenos. Não eram pessoas malignas nem rebeldes que desafiavam a Deus de propósito. Simplesmente não estavam prontas. Foram surpreendidas por acontecimentos que, apesar de terem sido anunciados repetidamente, decidiram ignorar. A visão me revelou famílias que, apesar dos perigos de viver em cidades costeiras, haviam decidido ficar lá, pois preferiam desfrutar das impressionantes vistas para o mar a temer o juízo de Deus. Também observei crentes que optaram por permanecer em vastas áreas metropolitanas, já que valorizavam mais suas carreiras e relações sociais do que a segurança que oferece o divino. Fui testemunha de cristãos que depositaram sua confiança em suas economias para a aposentadoria e em suas apólices de seguro.
em vez de buscar a provisão sobrenatural de Deus para seu futuro. No entanto, as cenas mais trágicas foram aquelas que envolveram aqueles que, apesar de terem recebido advertências claras sobre os 5 lugares da morte, decidiram justificar sua inação. Havia uma família na Califórnia que recebeu um aviso direto de uma voz profética. Deveriam se mudar para o interior. No entanto, desconsideraram essa mensagem, considerando-a uma simples manipulação emocional. Sua casa à beira-mar era seu maior orgulho e alegria, e lhes parecia inimaginável que Deus lhes pedisse para renunciar a algo tão belo. Quando o devastador tsunami apareceu, muitas pessoas foram arrastadas enquanto dormiam, agarrando-se a uma posse que valorizavam mais do que a obediência. Lembro-me do caso de um empresário rico de Nova York, que teve múltiplos sonhos premonitórios sobre o colapso dos sistemas financeiros. No entanto, ele estava convencido de que sua carteira diversificada e seu bunker subterrâneo em Manhattan o protegeriam de qualquer desastre econômico. Quando o pulso eletromagnético arrasou com todos os sistemas eletrônicos, seu bunker se transformou em sua tumba e sua fortuna se tornou papel sem valor em questão de horas. Em meio a esse caos, uma família judia de Jerusalém, devota e unida, sentiu a poderosa chamada do Espírito Santo que os instava a abandonar a Cidade Santa. No entanto, debatiam-se em um dilema profundo. Como poderia Deus pedir-lhes que abandonassem a terra que seus antepassados haviam pisado e venerado? Permaneceram na Judéia quando a abominação desoladora se levantou, e seu fervor religioso se tornou sua perdição. Confiaram em seu próprio entendimento em vez de seguir a clara instrução divina. Havia jovens que haviam recebido advertências sobrenaturais sobre os centros de distribuição da marca, mas estavam convencidos de que Deus os protegeria, mesmo que cedessem às suas exigências. Chegaram à conclusão de que, apesar de seus corpos carregarem a marca da besta, seus corações continuariam sendo puros. Não compreendiam que essa escolha romperia irremediavelmente sua conexão com Deus. A angústia que sentiam era indescritível ao perceberem que seu destino eterno havia sido selado por uma decisão que acreditavam ser momentânea. No entanto, talvez as cenas mais impactantes fossem aquelas que mostravam líderes religiosos que, por meio de ensinamentos enganosos e uma teologia equivocada, haviam conduzido congregações inteiras à destruição. Observei os rabinos que haviam proclamado que o Messias ainda não havia chegado. Perguntava-me como podiam explicar a Jesus por que haviam deixado seus fiéis desprovidos de preparação para enfrentar a maior prova da história da humanidade. Suas nobres intenções não podiam justificar a devastação que seus erros haviam provocado. Enquanto as cenas dos julgamentos se desenrolavam diante dos meus olhos, Jesus pronunciou palavras que atravessaram minha alma como flechas de fogo. Muitos em minha aldeia encontrarão sua perdição, não porque me tenham rejeitado, mas porque não prestaram atenção. Não ouviram e não se prepararam para o que claramente lhes anunciei que se aproximava. Preferem se apegar ao seu conforto em vez de atender às minhas advertências. Valorizam suas tradições mais do que minha verdade e confiam em sua própria sabedoria acima de meus ensinamentos. A visão se transformou, revelando-me os sobreviventes que, atentos às advertências, haviam conseguido escapar dos 5 lugares de morte. Esses fiéis brilhavam com uma luz radiante, assemelhando-se a estrelas vivas que se destacavam em meio à escuridão que havia coberto a terra. Haviam perdido seus lares, suas vidas confortáveis e seus status sociais, mas em troca, haviam obtido algo muito mais valioso. Haviam recuperado suas vidas. Minha família, que havia vendido suas casas nas áreas costeiras, decidiu se mudar para regiões montanhosas remotas, confiando plenamente na provisão de Deus em vez de se apegar à sua própria segurança econômica. Apesar das dificuldades e da incerteza que enfrentavam, anjos rodeavam seus humildes lares, proporcionando-lhes provisões divinas a cada dia. Seus filhos, cheios de alegria, cantavam ao amanhecer, mesmo enquanto viviam em tendas. Compreendiam que seus pais haviam tomado a decisão correta no momento mais crucial de suas vidas.
Fui testemunha de como os crentes haviam abandonado as grandes cidades pouco antes do colapso, levando apenas o que cabia em uma mala, mas com corações transbordando de fé e obediência. Em meio à adversidade, haviam formado comunidades em terras desérticas, onde se ofereceram apoio mútuo durante os dias mais sombrios que o mundo jamais conheceu. Sua alegria era evidente, apesar das difíceis circunstâncias que enfrentavam. Sabiam que haviam seguido a voz de seu pastor quando os chamou para se afastar do perigo. A visão revelou pequenos grupos de cristãos que, desafiando as expectativas, se negaram a entrar nos bunkers subterrâneos, aos quais seus amigos abastados os haviam convidado. Em vez de buscar refúgio na segurança material, escolheram confiar na proteção sobrenatural de Deus, abraçando a beleza e o risco da natureza. Quando os bunkers se transformaram em armadilhas mortais, esses devotos encontraram seu sustento no maná do céu e na água que brotava das rochas, assim como fizeram seus antepassados no deserto séculos atrás. O mais comovente de toda a história foram as imagens dos crentes que, apesar da pressão avassaladora e da perseguição implacável, haviam decidido rejeitar a marca da besta. Esses valentes viviam como fugitivos, refugiando-se em cavernas e esconderijos na floresta, enfrentando a dura realidade de não poder comprar nem vender em um sistema mundial corrupto. Sua fé inquebrantável e sua determinação brilhavam em meio à adversidade, tornando-os verdadeiros exemplos de resistência e esperança. No entanto, emanavam uma paz e uma alegria que nenhum consolo terreno poderia oferecer-lhes. Eles haviam optado pela vida eterna, em vez do conforto efêmero, e sua recompensa era simplesmente indescritível. Quando aquela última visão chegou ao fim, Jesus se voltou para mim mais uma vez. Seus olhos destilavam uma compaixão infinita e uma autoridade absoluta. "Quem é esse?" perguntou. Estas cenas simbolizam as decisões que estão sendo tomadas neste exato momento. Nos dias em que você voltará à Terra, cada pessoa que escuta esses avisos terá a oportunidade de decidir se age em consequência ou se fica de braços cruzados. Se confia na minha provisão ou no seu próprio entendimento, se valoriza o eterno sobre o temporal, diga-lhes que eu revelei estas visões não para atemorizá-los, mas para libertá-los do engano que tem cativado tantos do meu povo. Diga-lhes que a preparação não se limita apenas a armazenar comida e água, embora esses elementos sejam importantes. A verdadeira preparação reside em cultivar um coração capaz de ouvir minha voz com clareza e em ter a fé necessária para obedecer imediatamente, mesmo quando minhas instruções parecerem contradizer a sabedoria humana. A tragédia mais profunda da tribulação que se aproxima não residirá nos desastres naturais nem na perseguição, mas na alarmante quantidade de crentes que, ao optar pelo conforto em vez da obediência, pela tradição em vez da revelação e pelo raciocínio humano em vez da instrução divina, se encontrarão desprevenidos. No entanto, para aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir, essas advertências se tornam um farol que ilumina um caminho claro em direção à segurança, tanto para eles quanto para suas famílias. Lembrem-se de que sou o mesmo Deus que advertiu Noé antes do dilúvio, que disse a Ló para fugir antes da destruição de Sodoma, e que instruiu os israelitas a colocarem sangue nos umbrais de suas portas, antes que o anjo da morte passasse pelo Egito. Ao longo da história, sempre alertei meu povo antes que chegasse o juízo, e agora os aviso novamente através de visões como a sua e por meio dos claros sinais que se manifestam ao seu redor. O tempo está se esgotando. Os acontecimentos que você presenciou começarão a se desenrolar meses após o seu retorno. Aqueles que agirem imediatamente, seguindo estas advertências, encontrarão abrigo e sustento nos lugares seguros que eu indiquei. No entanto, aqueles que levarem seu tempo, que buscarem justificar suas decisões, que se convencerem de que Deus não exigiria de seu povo decisões tão difíceis, descobrirão tarde demais que minhas palavras não são meras sugestões, mas mandatos que determinam a vida ou a morte. Enquanto Jesus pronunciava suas últimas palavras,
Uma força irresistível me atraía de volta ao meu corpo, que jazia naquela rua de Tel Aviv. O reino celestial começava a se desvanecer ao meu redor, mas o peso da mensagem recebida oprimia meu espírito como um manto de responsabilidade divina. Compreendi que havia sido escolhido, não por nenhuma retidão ou sabedoria especial da minha parte, mas porque Deus precisava de um testemunho que proclamasse fielmente o revelado, sem suavizar a urgência, nem comprometer a clareza de suas advertências. O retorno à consciência terrena foi abrupto e doloroso. Meu espírito, que havia transcendido dimensões de glória e revelação, viu-se de repente preso em um corpo quebrado e sangrante. Apesar de que a dor física inundava meu sistema nervoso, as visões permaneciam nítidas em minha memória, preservadas pelo poder divino para serem compartilhadas com um mundo que ansiava ouvir o que o céu anunciava sobre os dias vindouros. 3 dias depois, despertei no Hospital Hadassah e em Keren de Jerusalém. Os médicos qualificaram minha recuperação como um verdadeiro milagre, já que eu havia sofrido múltiplas fraturas, hemorragia interna e um traumatismo craniano que, segundo os especialistas, deveria ter sido fatal. Ao abrir os olhos, a primeira pessoa que apareceu diante de mim foi minha filha Esther. Ela havia viajado de Nova York assim que soube do acidente. As lágrimas brotavam de seus olhos ao perceber que eu estava consciente. "Abba, você voltou", sussurrou enquanto segurava minha mão. Os médicos haviam dito que não havia esperança. "Esther", respondi com uma voz fraca, mas urgente. "Eu vi o Messias. Era Jesus, tudo o que rejeitamos durante gerações. Estávamos equivocados. Ele é real e voltará muito em breve." Pude ver a confusão e a preocupação refletidas em seus olhos. Ela pensou que eu estava delirando, seja pela medicação ou pela lesão cerebral. Como poderia um rabino ortodoxo, que havia dedicado sua vida à tradição judaica, declarar de repente que Jesus era o Messias? Era inconcebível para ela, assim como teria sido para mim apenas alguns dias atrás. Nos dias e semanas que se seguiram à minha recuperação física, a distância espiritual entre minha comunidade e eu se tornou cada vez mais evidente. Ao compartilhar meus pensamentos com meus colegas rabinos, inicialmente me deparei com incredulidade, depois com uma crescente preocupação e, finalmente, com uma rejeição aberta. A sinagoga, que havia sido meu lar espiritual durante 4 décadas, agora me fechava as portas. Meus livros foram retirados das prateleiras e meu nome apagado dos registros como se eu nunca tivesse existido. O preço de compartilhar a verdade era alto, mas infinitamente menor do que o de guardá-la para mim. Como eu poderia permanecer em silêncio quando me foram confiadas advertências que poderiam salvar incontáveis vidas? Como eu poderia priorizar minha posição, minha reputação ou meu conforto, sabendo o que estava por vir? Por isso decidi dedicar meus últimos anos a viajar, a falar e a advertir a todos aqueles que estejam dispostos a ouvir. A meus irmãos e irmãs judeus digo: o Messias que tanto esperam já veio e voltará. Não repitam o erro que nossas gerações cometeram ao rejeitá-lo. Aos cristãos eu digo: seu Salvador os chama a sair da Babilônia moderna. Não se apeguem a sistemas que em breve desaparecerão. Não confiem no que é efêmero. As riquezas que em breve se desvanecerão no pó me levaram a compreender o verdadeiro significado de Deuteronômio 30:19, onde Deus nos diz: hoje coloco o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dei a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês e seus descendentes vivam. Agora todos enfrentamos essa decisão crucial. Os 5 caminhos da morte aguardam aqueles que ignoram as advertências divinas, enquanto os refúgios de proteção esperam por aqueles que ouvem e obedecem. A tribulação está à porta, mas a misericórdia de Deus continua chamando aqueles dispostos a ouvir. Como um homem que passou 70 anos rejeitando a verdade que agora proclamo, imploro a vocês: não esperem estar à beira da morte para reconhecer Jesus como eu finalmente fiz. O tempo é limitado e a decisão é urgente. Escolham hoje a quem servirão.
Escolham a vida. Que revelação tão profunda e comovente. A Bíblia nos oferece um aviso poderoso em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje coloco o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dei a opção de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vocês e seus descendentes possam viver. Esta exortação nos convida a refletir sobre nossas decisões e seu impacto no futuro. Muito obrigado. Quero prestar homenagem ao rabino que com coragem compartilhou esta poderosa mensagem de advertência e esperança. E a vocês, que estiveram atentos até este momento, desejo que a proteção divina os rodeie em seus lares e que seus corações continuem sendo receptivos à voz de Deus. Nos encontraremos no próximo vídeo.